E com o corte das emendas do orçamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro, Goiás vai ser um dos estados mais prejudicados. Segundo o Instituto Nacional de Orçamento Público, se a medida for mantida, Goiás vai perder 159 milhões de reais. Foi o terceiro estado com maior prejuízo no recebimento de verbas do governo federal, ficando apenas atrás aí de Amazonas e do Piauí. A liderança da bancada goiana no Congresso Nacional já está fazendo articulações para que o corte nas emendas não seja mantido. Segundo a líder da bancada, Flávia Moraes, do PDT, o veto pode fazer com que Goiás deixe de receber 20 milhões de reais para as ações de enfrentamento da Covid-19. De qualquer maneira, ela afirmou que nessa área o Estado não vai ficar sem recursos, porque existe previsão de outras emendas para atender o serviço. Flávia argumentou que a polêmica pode abalar a relação do presidente com os aliados do governo, como o Centrão. Ela lembrou que as emendas vetadas têm maior participação dos senadores que estão no comando da CPI da Covid-19. Bom, Rafael, vocês já estavam começando a falar da questão do orçamento. Martiniano até já lançou aí como é que estaria essa previsão para o ano que vem. Para esse ano já está bem complicado, viu? Quiçá pensar como é que vai ficar para o ano que vem, hein? Vamos lá, falar sobre esse assunto. A gente tem um compromisso comercial daqui a pouquinho, então vou dar 2 minutos para cada debatedor. Vou começar com o Martiniano Cavalcante a respeito do orçamento. Esse orçamento ele deve ser cumprido à risca, sob o risco de uma pedalada e de um problema futuro aí com o Congresso Nacional, Martiniano? Não, Rafael, eu não acho que o presidente da República pode ser impedido por questão orçamentária. Não fui contra isso com a Dilma, os outros presidentes fizeram. E acho onde está o problema. O problema envolve esse governo e envolve todos os governos anteriores. Existe uma legislação que engessa o orçamento em favor dos bancos, da especulação financeira. Isso precisa mudar. Nós tivemos, no ano passado, uma possibilidade que foi o tal orçamento de guerra, que apesar da compra de títulos podres, que desviou aí 2, 3 bi para os bancos, que já tinham jogado esses títulos perdidos, que não receberam no balanço, infelizmente essa chantagem passou, mas apesar disso fez o país funcionar na pandemia. E acho que foi muito importante, porque senão a situação social teria sido muito pior para muita gente. Nós estamos vendo aí o crescimento da fome. Então acho que a experiência do ano passado tinha que ter sido usada de maneira mais audaciosa, mas o Guedes impossivelmente não permite. Eu acho até que essa questão não é do Bolsonaro. Acho que a ideia do Bolsonaro, embora ele não domine isso, e esses generais que estão com ele também são rasos nesse terreno, eu acho que ele gostaria de implementar uma política mais desenvolvimentista, uma política de alcance mais social, mas está engessado. Acho que gostaria, não sei o que passa na cabeça dele, acho que todo presidente gostaria. E acho que isso é necessário e é possível. Encerro aqui dizendo o seguinte: existe todo um debate sobre a nova teoria da moeda, a nova teoria monetária. Esse debate mostra por que os Estados Unidos, por que o Japão, por que a maioria dos países europeus passaram a retomar uma política de expansão monetária, de emissão de moeda, para poder custear o desenvolvimento. Quando o país cresce, essas dívidas são congeladas. No caso do Brasil, a dívida cresce, o país não cresce, a dívida se amontoa, como se fosse na sua casa, o agiota comendo o seu orçamento. Então, eu acho que precisava mudar isso. Eu acho que o governo se vê pressionado pelos banqueiros, o Paulo Guedes enfia a faca no peito do governo, como os outros ministros da Fazenda e Banco Central fizeram nos governos passados, e o país continua patinando com um crescimento médio aí de menos de 2% nos últimos 40 anos, meu amigo Rafael. Isso é uma tragédia para o país, com tanta gente pobre, com tanta gente necessitada de desenvolvimento, de condições decentes de vida. O relógio é nosso inimigo. No próximo bloco eu vou colocar um timer na tela, né? Eu já estou combinando aqui com a produção, para a gente tentar igualar o tempo de todos os participantes. Jean Lopes. É bom. Rafael, veja bem, eu acabei de receber uma informação aqui, que em 2020... o governo federal repassou só para o combate à Covid-19 420 bilhões de reais. Esse valor foi repassado a estados, que por sua vez distribuiu nos municípios para o combate à pandemia. Eu não sou especialista em economia, mas o que eu sei é que, segundo o ministro
Paulo Guedes, que é um homem muito responsável, um homem premiado no mundo todo como um dos mais brilhantes economistas do planeta, disse que o orçamento proposto pelo Congresso era uma cilada para o presidente da República, porque o Brasil não teria dinheiro para cumpri-lo. Ou seja, quando você tem uma despesa maior que uma receita, você obviamente vai ter débito, né? Isso é uma coisa óbvia. E aí o Bolsonaro poderia ser, inclusive, ele poderia sofrer um processo de impeachment por isso. Então o Bolsonaro, precavido, resolveu cortar algumas emendas, várias emendas, um valor, para poder ficar dentro do orçamento. Nós estamos vivendo, desde 2020, uma recessão muito grave no país. E essa recessão é causada pelo combate, né, pelas paralisações de indústrias, de comércios, pelo desemprego. Os preços subiram bastante porque a produção é menor e o consumo, às vezes, também é menor, porque as pessoas perdem o emprego, não tem dinheiro para consumir. Então é um problema econômico danado. Obviamente que o Brasil não está arrecadando como arrecadaria numa situação normal, e o governo federal tem responsabilidade sobre o dinheiro da nação. Por isso ele está agindo assim, a meu ver, corretamente, e é bom informar que essa narrativa, vai faltar dinheiro para o combate à Covid. Existem outras formas de repasse de dinheiro para ser distribuído em estados e municípios para combater a Covid sem fazer parte do orçamento. É bom lembrar que muitos estados, principalmente ali no Nordeste, né, Alagoas, Ceará, Bahia, tem Amazonas, tem São Paulo e outros mais, existem muitos escândalos e desvios de verba pública, dinheiro que era destinado ao combate à pandemia e que, obviamente, a CPI do senhor Renan Calheiros vai fechar os olhos e não vai enxergar esses desvios. Muito bem, Desirê Penalba tem 2 minutos para a gente fechar o bloco. Deixa eu explicar, então, para as pessoas que nos escutam, como é que funciona a questão do dinheiro público. O governo não tem um dinheiro ilimitado. Sempre, 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 quando o governo ele vai gastar um dinheiro, antes ele precisa arrecadar esse dinheiro. Ou através de tributação, que são os impostos que a gente paga, né? Ou ele vai se endividar, ou ele vai emitir moeda. Essa foi a sugestão do Martiniano. Só que a inflação é algo muito perigoso, é algo que é muito sério, porque se eu passo a distribuir dinheiro para todo mundo, tem uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais papel moeda a gente tem, quanto mais dinheiro tem disponível na economia, mais aqueles mesmos produtos, aqueles mesmos serviços passam a ter um valor mais alto, porque tem dinheiro demais, então, obviamente, o valor daquilo que se vende, né, passa a aumentar. Então isso é a inflação, para quem não sabe. Então essa ideia do Martiniano é completamente maluca. Não faz sentido aumentar a inflação no momento de recessão econômica. Lembrando que o que fez o Brasil finalmente acabar com a inflação na década de 80 foi o tripé macroeconômico, a gente sabe disso. Então, através do câmbio flutuante, ou seja, deixar o real também com as outras moedas ali, avaliando qual que é o seu valor de mercado, a meta de inflação, ou seja, não emitir moeda demais de forma descontrolada para poder trazer essa inflação que prejudica os preços, né? E, por fim, uma meta fiscal, ou seja, um controle maior do valor que o governo se compromete em gastar, ou seja, um controle de gastos, enxugar a máquina pública, reduzir o Estado. Então, o que está acontecendo? No momento de crise, em que grande parte da população ficou impedida de trabalhar, a gente teve uma situação muito triste durante essa pandemia, que a gente teve que ficar em casa durante muito tempo, as pessoas realmente pararam de produzir, elas se endividaram, elas começaram a ter mais dificuldade de pagar impostos e tudo mais, inclusive de trabalhar. Muitas pessoas foram demitidas, estão desempregadas. Então a questão é a seguinte: como é que a gente vai gastar cada vez mais, enquanto, imaginando o governo, né? Como é que a gente vai gastar mais dinheiro público, sendo que essas pessoas não estão conseguindo contribuir, vai aumentar a inflação, vai se endividar mais? Então isso é algo muito grave, que para a gente conseguir controlar, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, infelizmente, o corte de gastos deve acontecer sim, mas obviamente isso é uma expectativa de que a nossa economia melhore para que todo mundo possa enriquecer também. Muito bem, vou passar para Michele Buzon. Tá certo, Rafael. A gente vai para o intervalo.